Então eu vou estar aqui colocando aqui uma linha do tempo em relação a esses fatos, tá? Só para alinhar aí o pensamento bonitinho desse processo aí de mineração e suas consequências, seus impactos, tá? Então eu vou botar bem aqui, ciclo da mineração. No Brasil, tá? Deixa eu botar aqui só o século. História do Brasil. Brasil colônia. Então, não sei se vocês lembram lá daquela divisão que eu fiz, né, do Brasil colônia, que eu tinha feito, né, dividir em 3 partes, 3 fases, Brasil colônia 1, Brasil colônia 2 e Brasil colônia 3. Então, para que vocês possam compreender a fase da mineração que acontece ali no Brasil colônia 3, vocês têm que compreender essa fase 2 aqui, né? Então, na fase 2, que vai de 1550 a 1650, a gente vai destacar o quê? A União Ibérica. A União Ibérica. Tá? Coloca aqui. Então, para vocês compreenderem esse processo de mineração, é importante verificar os impactos da União Ibérica, tá? Então, quais seriam esses impactos? Primeiro, né? A colônia portuguesa tem um enfraquecimento em seu processo de pacto colonial. Então, nós temos aí, ó, a colônia brasileira tem um enfraquecimento em seu processo de pacto colonial, né, com Portugal, lembrando que Portugal pertence à Espanha, tá? Uma vez que a Espanha estava passando por conflitos com suas concorrentes, suas principais concorrentes, que no caso era a Inglaterra e a Holanda. Então, o foco da Espanha não é o Brasil. O foco da Espanha no período da União Ibérica é se tornar uma monarquia forte na Europa. E como é que eles
Perdão. Como é que ela conseguiria isso? Dominando o Oceano Atlântico, né? Disputando e mantendo os seus territórios da América Central, que eram muito desejados pelos ingleses, pelos franceses, pelos próprios holandeses. A Holanda quer se tornar independente, né? Alguns territórios da Holanda estão sob domínio da coroa espanhola. Então, o Brasil fica esquecido, tá? E através disso, nós vamos ter o quê? Então, nós vamos ter os colonos realizando as atividades até então barradas pela monarquia portuguesa. Tais como escravidão indígena, e isso fica por conta, tá? Essas atividades dos bandeirantes paulistas, tá? Então, nós vamos ter ali os bandeirantes paulistas fazendo esse processo aí de escravidão indígena, de exploração de territórios, ok? Então, nós estamos em meados ali, ó, de 1640, 1650, 1750, tá? Fase 2 da história do Brasil, ok? Beleza? Ok? Então entendam, estudem primeiro lá a fase 1, né? E nessa fase 1 vocês vão ver a União Ibérica, a primeira parte da história do Brasil colonial, estudem lá. Ah, pá, eu vou ver aqui, tal, o que foi, etc, tudo mais. A consequência dessa primeira fase vai ser o bandeirismo, tá? Vai ser os bandeirantes, né? Como eu já disse aqui várias vezes, o afrouxamento das relações coloniais do Brasil. E aí, nessa fase 2, que vai de 1650 até 1750, nós vamos ter de fato a mineração, tá? Então aqui, nessa fase 2, vamos ter de fato agora o ciclo da mineração. Não é que os bandeirantes chegaram lá e encontraram logo o ouro, não, e o objetivo deles era esse. Não. O objetivo dos caras era catequizar não, escravizar os índios, tá? E aí o ciclo da mineração, tá? Pontos importantes. Nós vamos ter os pontos importantes, tá? Tá? Nós vamos ter interiorização do território brasileiro, ok? Devido a esses processos de busca a, a bens preciosos, tá? Regiões Mato Grosso,
tá? Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, tá? São as regiões aí importantes, né, para esse processo. Outro fato, consequência disso, vai ser, né, fortalecimento da economia local, tá? Então, região central, ouro. Então, a nossa economia ela vai ter um fortalecimento, tá? A região do centro vai ser o ouro, a região do nordeste as drogas do sertão e a região do sul a carne e pecuária, ok? Beleza? Outra consequência disso aqui, né, desse ciclo aí que acontece nessa fase, vai ser processo urbanístico, tá? Processo aí de formação cidades. Então nós vamos ter aí, ó, a formação das vilas, formação das cidades, né? Juntamente com tudo isso. E interessante, aumento populacional, né? O aumento populacional da colônia, tá? Vamos ter a interligação das vilas e regiões através de estradas, tá? Isso aqui também vai ser importante, então nós vamos ter, né, vamos interligar essas regiões através das estradas, das cidades. Outra consequência, surgimento de uma burguesia local. Então, nós vamos ter o surgimento de uma burguesia local, tá? Relacionada ao comércio, tá? Comércio de mantimentos, e quando eu falo mantimentos, eu coloco aí alimentos, né? De alimentos. Ok? E escravos. Aí chega a parte agora dos escravos, tá? Chega a parte agora da escravidão. Então, em primeiro momento, quem passou a colaborar, entre aspas, não, a ser escravo dos bandeirantes para essa questão do ouro, eram os índios, né? Mas isso vai durar pouco tempo. Por quê? Porque em 1640 a União Ibérica chegou ao fim e nós temos a retomada da coroa portuguesa a Portugal, né? Nós temos a restauração, como foi chamada em 1650. Na altura do campeonato, os holandeses também já estavam sendo expulsos da região do Nordeste, né? A expulsão dos holandeses, ela casa junto com essa restauração de Portugal,
Eu já até expliquei para vocês o motivo lá em outras aulas, né? E os holandeses foram expulsos devido à saída de Maurício de Nassau da liderança da Holanda aqui, do território do Nordeste, e os colonos não aceitaram isso de bom grado, né? O Maurício de Nassau era uma liderança muito, muito respeitada pelos colonos brasileiros e pelos portugueses que viviam naquela região do Nordeste. E quando ele foi tirado da liderança, né, pela monarquia holandesa, tirado da liderança das companhias das Índias Ocidentais, da região aqui do Brasil, e a cobrança dos impostos em relação aos colonos pela Holanda se intensificou, ocorre ali a insurreição pernambucana naquele ano, naquele período de 1640, tá? E, enfim, então esse período aí vai ser muito interessante entre os anos de 1640 e 1650, por quê? Porque nós estamos acabando com a União Ibérica, passando pelo processo de restauração portuguesa, os holandeses estão sendo expulsos do Nordeste, que por lá estavam desde 1630, né? E eles estão sendo expulsos. E o interessante é que, a partir desse momento, né, nós vamos focar, nós o que colonos, vamos focar na mineração, né? E precisamos de mão de obra. Qual será a mão de obra utilizada para tantas vilas, né, e tantos núcleos de mineração? A mão de obra escrava. Então, a partir desse momento, os escravos passam a chegar no Brasil de forma mais intensificada, né? Então, vai ter um aumento muito elevado da escravidão no território brasileiro. Isso já tínhamos muitos escravos, muitos negros sendo escravizados devido à questão lá da cana-de-açúcar. Entretanto, agora, para a mineração, nós vamos ter um aumento significativo, né, da chegada de negros, até porque Portugal era uma monarquia escravista. Então, Portugal, logo assim que reassume o controle do Brasil, em 1640, 1650, passa a intensificar a chegada dos negros africanos nessa região central do território brasileiro. Porque Consequentemente, é o declínio da economia nordestina, porque com a saída dos holandeses, né, o cana-de-açúcar ficou em segundo plano. Então, a cana-de-açúcar já não era a economia de maior relevância para Portugal. E, então, olha só como as histórias estão paralelamente ligadas, né? Enquanto se intensifica a produtividade do ouro, dos diamantes, das pedras preciosas na região do centro, devido ao retorno de Portugal ao controle da sua colônia, pós fim da União Ibérica, na região do Nordeste, que era controlada, né, pela Holanda, naquele que ficou conhecido como Brasil holandês, nos anos de 1630, 1640, né, nós vamos ter o declínio do comércio, né, o declínio da economia. E aí, meu irmão, a situação vai ficar muito, muito, muito complicada mesmo. Para quem? Para, para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira ela vai sofrer as mesmas consequências de pressões portuguesas, mesmo tendo economias diferentes. Então, o que prevalecia para a região central, a cobrança de imposto que prevalecia pelos portugueses para os colonos brasileiros, não era apenas para aquela região, eram para todas as regiões. E aí, depois da insurreição pernambucana, em 1554, quando definitivamente todos os holandeses serão expulsos do Nordeste, a economia
de Pernambuco, do açúcar, vai estar em declínio, né? Vai passar por muitas dificuldades. E lembrando, gente, quando a gente fala assim, economia de Pernambuco, a gente não está falando só Pernambuco, a gente está falando todas as regiões nordestinas que faziam negócios com a cana-de-açúcar, inclusive até o próprio Maranhão. Tá? Quando a gente fala sobre Brasil holandês, a gente está falando sobre Pernambuco, Ceará, Bahia, regiões que ficaram sob controle de Maurício de Nassau. Então, a economia em 1654, 1655, ela vai entrar em declínio na região nordestina. E aí o Nordeste passa a ser, né, essa região economicamente mais fraca, né, passa a ser essa região um tanto esquecida, e em 1655 nós vamos ter o fortalecimento das regiões sul, sudeste e as regiões do centro, principalmente Minas Gerais. Então, uma das explicações que nós temos até hoje para o empobrecimento das regiões nordestinas, das regiões sertanejas, né, é justamente essa. É um fator histórico, é um fator que se inicia com a decadência da cana-de-açúcar após a saída dos holandeses do território brasileiro em 1650. Então não foi algo que surgiu ontem. O Nordeste ele passa a se tornar pobre, né? E que até pouco tempo atrás, hoje até que menos, né? Hoje eu acredito que nem se fala tanto mais assim da pobreza nordestina, mas algumas décadas atrás falava assim, o nordestino, o Nordeste é pobre, passa fome, seca, né? Tinha aquela visão assim negativa do Nordeste. Hoje eu já não vejo tanto isso, mas justamente por esse fato histórico, porque o foco político e principalmente econômico passou em meados daquele período a girar apenas em torno do eixo sul, sudeste, centro, com Minas Gerais se destacando, ok? E os escravos vão chegar em maior proporções para aquelas regiões, né? Até porque o ouro ele passa a ter um pouco mais dificuldade em ser encontrado. Então, o ouro que era de aluvião, que era encontrado ali nas margens do rio, no fundo dos rios, aquele ouro em pó, né? Ele vai começar a ficar mais difícil ser encontrado. E até 1700, ali na boca, né, do século XVIII, a gente vai ter que cavar para encontrar ouro. Então, quem vai cavar? Os bandeirantes, os nada, eles vão botar os negros para cavar. E aí é que o século XVIII vai ser o ano da escravidão, né? Ou, perdão, o ano não. Vai ser o século da escravidão, né? E costuma-se dizer em um outro ciclo, que é o ciclo da escravidão no Brasil. Por quê? Porque nós vamos ter o comércio dos escravos, né? Dentro do território brasileiro. Entretanto, eu não gosto de falar assim, século XVIII é o ciclo da escravidão, porque a escravidão sempre foi um comércio, do ponto de vista colonial. E os negros escravizados sempre estiveram no contexto do Brasil colônia, em todas as fases. Então, eu não acho interessante dizer assim, tal data é o ciclo, né, da escravidão. Não, a escravidão foi algo contínua. O que vai diferenciar é que no começo ela era menor devido a galera escravizar primeiro os índios, e os escravos foram chegando gradativamente no território brasileiro, até que em meados do século XVIII os escravos passam a ser a principal mão de obra, né, de trabalho no território do Brasil. E aí o escravo entra nesse contexto que eu estava aqui botando essa observação, por quê? Porque nós vamos ter o comércio tanto dos mantimentos, dos alimentos, mas principalmente também dos escravos para poder, né, serem vendidos para trabalhar nas jazidas, né, de busca ali de minério, ok? Então nós vamos ter um comércio relacionado aos escravos. E aí para quem quiser anotar,
coloque aí, ó, o comércio escravista, ele se fortalece entre 1650 e 1750, tá? Então ele se fortalece bastante aí nesse período aí de 1650 e 1750. Não que pós 1750 a escravidão irá diminuir, não é isso. Mas é porque pós 1750, né, nós vamos ter as reformas pombalinas. Nós vamos ter Marquês de Pombal. Marquês de Pombal chega no poder em 1750. E aí, quando o Marquês de Pombal chega no poder em 1750, Marquês de Pombal ele faz todas as mais reformas e ele expulsa os jesuítas do Brasil, né? Por quê? Porque ele achava que a igreja tinha muito poder ali relacionado à monarquia portuguesa. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, você já sabe quem vai ser foco, né, de ser escravo, novamente os índios, né? Então ainda tem mais esse contexto em 1750. Então a galera vai dizer assim, eu não quero comprar um negro, eu vou lá dentro do sertão, lá no mato, e vou tentar escravizar um índio que é mais jogo econômico para mim, tá? Então o ápice mesmo desse processo de escravidão vai ser entre os anos de 1650 e 1750 e, claro, né, dará continuidade aos anos seguintes. Entretanto, vocês vão ver a interferência da Inglaterra, né, pressionando ali Portugal a deixar esse negócio de escravidão de lado. Por quê? Porque já nos anos seguintes, nos séculos de 1800, a Inglaterra já vai estar passando ali pela Revolução Industrial. Ok? Então tudo está casado. O ápice da nossa escravidão é durante esse período, tá? E depois a gente começa a ser pressionado por Portugal, pela Inglaterra, para reduzir a questão da escravidão no Brasil, devido, né, à Revolução Industrial, século XVIII e século XIX, acontecendo na Inglaterra. Ok? Beleza? Alguma dúvida aí? Espero que não. Tá? Nesse meio termo, né, nesse meio tempo, nós vamos ter as revoltas coloniais, tá? Coloniais. E aí são aquelas revoltas que a gente destaca, por exemplo, nós temos a revoltas coloniais, nós vamos ter a Revolução de Beckman, tá? 1668, e é importante se destacar os Beckmans, o Tomás e Manuel e Tomás Beckman, que foram os primeiros a irem contra essas taxações e essas cobranças de impostos, tá? Inclusive a criação de uma companhia do Comércio Grão-Pará, que tinha o objetivo de cobrar, aumentar os impostos e a fiscalização daquilo que era enviado para o exterior, né? Então, isso mostra o que, através das revoltas coloniais, que a população naquele período já estava um tanto insatisfeita com o processo pelo qual Portugal estava mantendo o controle da colônia, tá? Então os caras não queriam ser emancipacionistas. Eles estavam buscando diminuir as taxações. Por quê? Porque juntamente com todo esse negócio aqui, compadre, nós vamos ter alta fiscalização e alta cobrança de impostos pela coroa portuguesa. Isso. Então os caras vão fazer o quê?
já falei, né? Em relação ao ouro. Eles vão cobrar o quinto e a derrama. Em relação aos demais produtos, no Nordeste, algodão, irão criar exemplo olha aí, ó. Então, só para fechar aqui, ó, né, a partir dessa fase 2 da história do Brasil, né, sempre lembrando ali fim de União Ibérica e restauração portuguesa, 1650, né, nós vamos ter os impostos sendo criados pela coroa portuguesa, e aí eu só diferenciei aqui, tá? Essa alta fiscalização e essa alta cobrança. Em relação ao ouro, o quinto e a derrama, mas tem as casas de fundição, né? Tem vários outros processos lá se tratando de cobrança, mas eu destaquei esses dois que a gente já discutiu. E em relação ao Nordeste, tá? Qual vai ser essa alta cobrança e essa alta fiscalização portuguesa? Porque lembre-se, eu disse que após a restauração de Portugal, Portugal estava com a economia quebrada, passou ali vários anos sobre posse da Espanha e queria se tornar uma monarquia forte novamente na Europa. Então precisava, né, de fundos, precisava de riqueza. E aí só o Brasil para dar isso a ela. Então, em relação ao Nordeste, o Nordeste ele passava agora por uma cobrança e fiscalização do algodão, cana-de-açúcar, cacau, baunilha, e, ou seja, as drogas do sertão, através das companhias de comércio criadas. Aí nós tínhamos a Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão, que fiscalizava, taxava impostos em relação aos produtos da região nordestina, principalmente da região aí do Pará e do Maranhão, e que foi justamente essa crítica feita ao Beckmann, né, dos irmãos Beckmann à coroa portuguesa, né, desse aumento dos impostos, de ter que enviar sua mercadoria primeiro para a Companhia de Comércio Grão-Pará, para depois ela enviar para o estrangeiro. Então, dificultava a economia dos irmãos Beckmann, tá? Aí outro fato também ali era a questão da prática da escravidão indígena, com a retomada do poder do Brasil à monarquia portuguesa, né, a escravidão indígena foi barrada e, consequentemente, né, o foco ali era aumentar a quantidade de escravos, e escravo era caro, tá? Você tinha que comprar escravo, e os caras não queriam comprar escravos, queriam era escravizar os índios, e também tem esse contexto, tanto na revolta de Beckmann, quanto a Guerra dos Emboabas, tá? Que, só para finalizar, entendeu? Que foi justamente nesse momento ali, já 1708, 9, né? 1708 e 9, quando Portugal ele exige que você, né, compre escravos negros e não faça a escravidão indígena. E aí nós vamos ter
os bandeirantes paulistas, né, que irão ir contra esse pensamento e entrarão em atrito com os defensores da causa indígena, que são os jesuítas, tá? E ali também vai ter essa questão. E a Guerra dos Emboabas vai envolver, além da questão indígena, a questão territorial, porque os bandeirantes que mais encontravam territórios para explorar eram os bandeirantes paulistas. E agora, com vários outros bandeirantes de várias outras regiões, e até regiões do Nordeste, já que nós temos um declínio econômico por lá, a galera quer, né, esses bandeirantes que querem tomar os territórios encontrados pelos paulistas, né, pelos bandeirantes paulistas. Então a gente vai começar a brigar no território brasileiro por territórios de mineração. E isso vai gerar aí o conflito dos emboabas. Ok? Beleza? Então os caras querem o mesmo território, aí eles ficam justificando, não, nós paulistas encontramos primeiro, aí os outros, não, nós temos o apoio da monarquia portuguesa, né, queremos ficar com esse território, e aí também vai ser uma das insatisfações naquele momento. Então, galera, foi um Deus nos acuda quando todo mundo viu ouro, porque todo mundo queria dominar, todo mundo queria aquele território, entendeu? E a galera passou a não se entender muito bem, e isso gerou as revoltas, tá? Aí tem as revoltas dos mascates, que foi aí questão econômica também, entre Recife e Olinda, oriunda também do declínio econômico que nós temos por lá, né? A Felipe dos Santos, que também foi por questões de jazida, de bens preciosos, devido à cobrança de impostos. E aí, essas questões das revoltas, basta dar uma lidazinha lá, eu já tinha explicado isso na aula anterior para vocês. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Eu não falei foi sobre Marquês de Pombal, mas eu tinha dito lá na aula passada, acredito que ninguém tenha nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. O que eu foquei mais foi realmente a mineração e os seus impactos, porque isso eu não tinha, né, focado de certa forma nas aulas anteriores para vocês. Já Marquês de Pombal e as revoltas eu tinha dito todas bonitinhas, então eu não achei necessidade de falar todas aqui ao pé da letra para vocês, ok? Então hoje eu foquei mais nessa questão da mineração, nos impactos, né, nas suas consequências. Deixei um pouquinho as revoltas de lado e também as reformas pombalinas, porque a gente já tinha discutido bastante lá nas outras aulas. Ok? Alguma dúvida em relação a alguma coisa? Então lembre-se, tá? Todas essas histórias estão interligadas, é uma consequência da outra, não esqueçam. Isso ajuda vocês a estudarem para as atividades e estudar a história. E qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente continua. Não lembro agora, eu acho que é história geral, não me recordo. Mas, se Deus quiser, estaremos todos aqui bem felizes para poder dar essa aula, ok? Todo mundo bem animado. Tá? Então, galera, brigadão, tenham um bom dia, tá? Boas aulas